Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre A Mulher Calada, de Janet Malcolm. E o subtítulo do livro é Sylvia Plath, Ted Hughes e os Limites da Biografia. A Janet Malcolm foi um dos maiores nomes do jornalismo americano e ela escreveu não somente inúmeras reportagens para veículos importantíssimos como a revista New Yorker, mas também escreveu inúmeros livros, dentre eles este aqui, A Mulher Calada. E para a gente falar sobre este livro aqui, eu queria primeiramente dizer o que este livro não é. O que ele não é? Uma biografia da Sylvia Plath. Eu vi inúmeros comentários de gente criticando esse livro porque a pessoa comprou esperando que fosse uma biografia da Sylvia Plath e avaliou o livro mal porque, no fim das contas, não é uma biografia da Sylvia Plath. Mas, se você pesquisar um pouquinho, se você ler a sinopse, pegar aqui a contracapa do livro e ler, você já entende perfeitamente de que isto aqui não se trata de uma biografia da Sylvia Plath. Então, não vá comprar este livro aqui achando que é uma biografia da Sylvia Plath, porque não é. E agora que a gente já falou do que o livro não é, o que o livro é? Eu acho que o subtítulo que ela coloca aqui, Os Limites da Biografia, delimita bem o escopo deste livro aqui. Porque o que a Janet Malcolm faz aqui? Ela basicamente joga a luz sobre os bastidores da biografia. Então, o que envolve fazer uma biografia? Quais são as consequências que uma biografia acarreta? O quão tênue é a linha entre fato e especulação? E eu acho que ela não poderia ter escolhido um melhor estudo de caso para fazer esse livro aqui. A história de Sylvia Plath e Ted Hughes. Para quem não conhece a história, eu vou fazer um breve resumo da ópera. A Sylvia foi uma grande poeta americana. Aqui no Brasil, ela é muito conhecida pelo seu romance A Redoma de Vidro, deixarei a capinha aqui, e também pelos seus diários. Também vou deixar a capinha aqui. E aqui no Brasil, ambos os livros são publicados pela editora Biblioteca Azul. Tem um outro livro também que foi lançado dela recentemente aqui, cuja capa eu achei muito bonita, aliás, também vou deixar aqui e deixarei também os links no box de informações, caso você tenha interesse na obra da Sylvia Plath. Mas, pois bem, ela foi então essa grande poeta americana, só que a história dela é muito trágica. Ainda muito nova, ela se casa com um homem que também era um grande poeta, chamado Ted Hughes, mas o relacionamento deles era bastante conturbado. Um tempo depois do casamento, eles se separam e pouco tempo após a separação, a Sylvia se suicida de uma maneira muito trágica. E aí se cria todo um rebuliço em torno desse acontecimento, porque, claro, é uma grande poeta, famosa, muito bonita, muito jovem, morrendo de uma forma muito trágica, mas o rebuliço certamente não se deve somente a isso, porque a gente tem o Ted Hughes, que ainda estava vivo e que era apontado como culpado pelo suicídio de Sylvia Plath por muitas pessoas, e isso publicamente. E o Ted Hughes tinha muita coisa contra ele rolando solta, porque, por exemplo, era sabido que ele era infiel. Aí, após a morte dela também, surgem algumas situações muito esquisitas. Acho que a mais gritante delas é em relação à publicação dos diários da Sylvia Plath, porque os diários são publicados, mas não são publicados na íntegra. Ele fala que alguns cadernos foram destruídos por ele, porque ele julgou que não era legal publicar aquilo, porque os filhos deles poderiam ter acesso, e ele considera que não seria positivo os filhos deles se exporem a esse tipo de material escrito pela mãe deles. Tem também o fato de que alguns cadernos, segundo ele, estavam desaparecidos, os cadernos tinham sumido. Entretanto, alguns desses cadernos desaparecidos cobria a maior parte do período do casamento deles, ou seja, parece no mínimo suspeito que justamente os cadernos que cobriam esse período tenham desaparecido, não é? Além disso, ele deliberadamente tirou várias partes dos diários, editou algumas coisas. Então, assim, a história como um todo é muito problemática, é muito esquisita. E por que a Janet Malcolm resolve pegar a história da Sylvia Plath para ser o seu estudo de caso? Como eu disse, gera-se todo um burburinho em torno da morte da Sylvia Plath, e por conta disso vão surgindo várias biografias sobre a Sylvia Plath. E aí a Janet Malcolm começa a observar um fenômeno interessante, algumas repercussões aí envolvendo essas biografias, e o que ela faz aqui é basicamente dissecar essas biografias
para analisar quais são os limites da biografia. O que envolve o ato de fazer uma biografia? E aí eu queria ler um trechinho aqui da Janet Malcolm, que ela fala sobre o fazer biografia, sobre o que é uma biografia. Aqui na página 15 ela diz o seguinte: a biografia é o meio pelo qual os últimos segredos dos mortos famosos lhes são tomados e expostos à vista de todo mundo. Em seu trabalho, de fato, o biógrafo se assemelha a um arrombador profissional que invade uma casa, revira as gavetas que possam conter joias ou dinheiro e finalmente foge, exibindo em triunfo o produto de sua pilhagem. O biógrafo é apresentado quase como uma espécie de benfeitor. Sacrifica anos de sua vida no trabalho, passa horas intermináveis consultando arquivos e bibliotecas, entrevistando pacientemente cada testemunha. Não há nada que não se disponha a fazer. E quanto mais o livro refletir sua operosidade, mais o leitor acreditará estar vivenciando uma elevada experiência literária e não simplesmente ouvindo mexericos de bastidores e lendo a correspondência alheia. Raramente se leva em conta a natureza transgressiva da biografia. E falando dessa natureza transgressiva da biografia, o caso da Sylvia Plath certamente é dos mais problemáticos, porque envolvia diretamente uma pessoa que ainda estava viva e que provavelmente ainda viveria por muito tempo, porque o Ted Hughes era bem novo quando a Sylvia Plath se suicidou. Quando a Sylvia morre, e aí a galera vai investigar mais sobre a vida dela, descobrem os podres do Ted Hughes, etc., se torna quase que mandatória a escolha de um lado. Então, ou você estava do lado da Sylvia, ou você estava do lado do Ted Hughes. Então, ou o Ted Hughes era um santo, que era uma vítima, ou era ele a real causa do suicídio da Sylvia Plath. E, obviamente, os biógrafos se aproveitam disso. E o caso que mais chama a atenção da Janet Malcolm aqui é o caso de uma biografia chamada Bitter Fame, que traduzindo ao pé da letra seria algo como fama amarga. E, segundo a Janet Malcolm, essa biografia é a única esteticamente satisfatória e, ainda segundo ela, de longe, a biografia mais inteligente escrita sobre Sylvia Plath. E por que o caso dessa biografia chama muita atenção da Janet Malcolm? A Sylvia morreu em 1983, essa biografia, Bitter Fame, é publicada em 1989 e é duramente criticada. E aí, quais são os motivos da crítica? Primeiro, talvez a Anne Stevenson tenha sido muito piedosa. Queria ler um trechinho aqui para vocês. Assim como o arrombador não pode fazer uma pausa enquanto força uma fechadura para discutir com o seu cúmplice o que é certo ou errado no ato de roubar, o biógrafo também não pode admitir dúvidas sobre a legitimidade do empreendimento biográfico. O público que adora as biografias não quer que alguém venha lhe dizer que a biografia é um gênero falho. Prefere acreditar que alguns biógrafos não prestam. Foi isso que aconteceu com Anne Stevenson. O erro imperdoável de Anne Stevenson foi hesitar diante do buraco da fechadura. Abre aspas. Toda a biografia de Sylvia Plath escrita enquanto seus familiares e amigos ainda estão vivos precisa levar em consideração a vulnerabilidade dessas pessoas, mesmo que sua abrangência possa sofrer com isso. Fecha aspas, escreveu ela em seu prefácio. Essa declaração, partindo de uma biógrafa, é extraordinária e definitivamente subversiva. Levar em conta a vulnerabilidade, dar mostras de contrição, poupar os sentimentos alheios, deixar de avançar até onde for possível. O que essa mulher está pensando? A tarefa do biógrafo, como do jornalista, é satisfazer a curiosidade dos leitores e não demarcar os seus limites. Estava certa em querer preservar a galera que estava viva ainda? Sim, claramente, mas não é isso que o povo quer, né? O povo quer ver o circo pegar fogo mesmo. E como se não bastasse isso, ainda tem isto aqui. Quando a biografia de Anne Stevenson foi lançada, dava a impressão de um produto adulterado. O celofane estava rasgado, o rótulo era meio esquisito e não havia um belo chumaço de algodão vedando o gargalo do frasco. Além da estranha declaração sobre a incompletude intencional do livro, ainda havia na primeira página uma nota da autora de aparência muito suspeita. Abre aspas, para escrever esta biografia, recebi grande ajuda de Owen Hughes, dizia Stevenson. E ela continua, suas contribuições ao texto quase o transformaram numa obra em coautoria. Fico particularmente grata por sua intervenção nos 2 últimos capítulos e por sua contribuição sobre os poemas de Ariel, que é um livro da Sylvia Plath, do outono de 1962. Esta biografia de Sylvia Plath é o resultado de um diálogo de 3 anos entre a autora e Owen Hughes, agente do espólio de Sylvia Plath. Owen Hughes contribuiu tão liberalmente para o texto que ele é, na verdade, um produto de uma coautoria. E quem é Owen Hughes?
a irmã de Ted Hughes. E aí a Janet conta que vai ler essa biografia e ela sente um incômodo muito grande. Só que não é um incômodo que ela sente só com aquela biografia. O que acontece é que ao ler aquela biografia, nesse caso tão gritante, tão problemático, porque uma pessoa estava morta, mas ainda se discutia a vida dos vivos que estavam relacionados a ela, esses problemas vão ganhando mais contornos. E aí, somando isso a toda a repercussão na mídia, as críticas ao livro se amontoando cada vez mais, ela começa a saber as circunstâncias nas quais aquela biografia foi escrita. Somando tudo isso, ela entende que Bitter Fame não é apenas um livro problemático sobre a Sylvia Plath, mas sim um livro que escancara os problemas do fazer uma biografia. E aí o que ela faz aqui é esmiuçar as biografias da Sylvia Plath, expõe os problemas que os biógrafos tiveram com a família do Ted Hughes, mais especificamente com a Owen, a irmã dele, que era quem tomava mais à frente no contato com os biógrafos interessados na Sylvia. Tudo isso para expor os problemas da produção de uma biografia. E no caso da Sylvia e do Ted Hughes, os problemas são vários. Começa pelo fato de que, por algum motivo, Deus sabe por quê, Senhor, a Owen Hughes era a agente literária do espólio da Sylvia. Ou seja, para que alguém pudesse citar extensivamente a obra da Sylvia Plath, teria de pedir permissão a Owen, que era a agente do espólio dela. E muitos biógrafos, como a obra da Sylvia Plath é muito autobiográfica, precisavam pedir essa permissão, porque queriam colocar vários trechos da obra dela, poemas na íntegra, para poder analisar aquilo mesmo à luz da vida da Sylvia. E o que acontecia? A pessoa ia pedir permissão da Owen e ela queria ver a biografia. Então, antes de dar a permissão, ela falava, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no seu material. E aí ela sugeria algumas alterações e se essas alterações não fossem feitas, então a permissão não era dada e a pessoa não poderia citar extensivamente a obra da Sylvia Plath. Outro problema, e aí específico na obra da Anne Stevenson, nessa biografia Bitter Fame, a Owen claramente não era muito fã da Sylvia. Todos diziam ali que, e até ela mesma manifesta isso, que ela não queria que o seu irmão tivesse se casado com a Sylvia Plath. Então, como é a Owen que contribui muito para a biografia escrita pela Anne Stevenson, a Bitter Fame, fica nítido que só um lado foi ouvido, porque a Owen expondo diversas cenas nas quais a Sylvia Plath é desagradável, e aí isso visando manchar um pouco a imagem da Sylvia e defender o lado dela, da família dela, mais especificamente a pele do irmão dela. E isso serve pra gente pensar mais sobre as biografias que a gente lê, porque as biografias costumam recorrer a muitas citações, né? Biógrafos falam com amigos, filhos, sei lá, familiares, etc. E sempre tem um viés, né? Afinal de contas, é um ser humano falando e muito provavelmente o que essa pessoa vai dizer acerca do biografado tem o seu viés pessoal, tem a sua opinião embutida ali, então o quanto que a gente pode confiar nesse tipo de coisa? E muitas vezes, principalmente quando se trata, por exemplo, de um biógrafo muito conceituado, uma biografia muito bem pesquisada, etc., a gente acaba tomando essas citações como se fossem verdade absoluta. Porque, no fim das contas, quando a gente vai ler uma biografia, a gente quer olhar pela fechadura e a gente quer acreditar naquilo que a gente está lendo. E no caso da Sylvia e do Ted, é muito problemático porque você tinha essas pessoas bisbilhotando pela fechadura, mas o Ted Hughes ainda estava vivo. E aí tinha a galera ali falando do casamento deles, do que acontecia, como se ela soubesse de tudo que acontecia naquele casamento, como se fosse amigo íntimo, sendo que nem que fosse amigo íntimo, né, ainda que fosse amigo íntimo, na verdade, a pessoa não teria como falar com total propriedade sobre o casamento, porque a verdade é que só quem sabia o que realmente acontecia ali é a Sylvia e o Ted Hughes. E o Ted Hughes não se manifestava sobre isso. Ele evitava bastante a imprensa. Quem lidava mais com isso mesmo era a Owen. E aí tem outro problema, porque geralmente quando as pessoas morrem e aí vai publicar a biografia, o pessoal fuça tudo. Então a galera publica as cartas da Sylvia, vão atrás de entrevistas, etc. Reviram a vida da mulher do avesso, publicando tudo aquilo, só que agem como se o Ted tivesse morrido junto com ela. E a Janet, interessada nisso tudo,
vai falar então com a Anne Stevenson, consegue um contato com ela para ver como é que foi a escrita dessa biografia, o processo de escrita. E aí ela descobre que a Owen era bastante controladora, queria ver tudo aquilo que a Anne escrevia, se ela não aprovasse, tinha que editar. E a Anne queria só, na verdade, acesso ao material, também a consulta dela, porque ela conhecia a Sylvia, a Ted, etc. Mas queria ser deixada livre para fazer o seu ofício em paz. Mas não é o que acontece. E aí isso revela outro ponto pra gente, porque até onde a gente pode confiar no que está sendo dito ali, no sentido de que, dependendo de quanto tempo faz que o biografado morreu, precisa pedir permissão para citar extensivamente a obra dele. E aqui em A Mulher Calada, a gente vê alguns casos nos quais concessões por parte dos biógrafos foram feitas para conseguir a permissão da Owen Hughes. Aliás, é o caso deste livro aqui também, tá? A Janet Malcolm faz uma negociação ali com a Owen Hughes, mas até que os termos ficaram bem generosos. O que ficou combinado entre elas é que toda vez que a Janet Malcolm citasse alguma parte da obra da Sylvia, então um trecho de diário ou alguma poesia dela, a Owen Hughes teria que ver o que veio antes da citação e depois da citação, o período imediatamente antes e após. Então, a gente fica se perguntando também que tipo de concessão foi feita. Será que os biógrafos não dão uma aliviada em certos pontos por conta disso? Agora vamos à minha opinião sobre o livro. Eu achei muito legal mesmo. Eu adoro ler biografias e esse livro aqui me colocou para pensar sobre alguns pontos acerca do fazer biografias, acerca da produção de uma biografia, que eu nunca havia pensado e que talvez nunca pensaria se não fosse essa leitura aqui. Acho que esse livro faz com que a gente mude o nosso olhar para as biografias, sabe? Eu acho que quando eu for ler uma biografia, agora depois que eu li isso, vai ser com um olhar diferente, com um olhar mais crítico. Outra coisa muito legal aqui é que a Janet faz um verdadeiro trabalho de jornalista. Então ela recorre a diversas fontes, analisa diversos documentos, fala com a galera que era amiga da Sylvia, fala com a galera que não gostava dela, discute questões de direitos autorais e conforme ela faz isso aqui, fica muito claro que o propósito dela não é ficar, o que aconteceu na vida de Sylvia Plath? Será que Ted Hughes era culpado mesmo ou não? Não, o que ela quis foi analisar a construção das imagens que se criaram da Sylvia Plath e do Ted Hughes por aí e como que isso aconteceu, como que foi esse processo de criação. Outro ponto positivo, o jeito como ela escreve, porque parece um romance policial, sabe? A gente tem essa sensação, ela escreve muito bem, sabe deixar o leitor intrigado, encadear as ideias muito bem. Nossa, amei e quero muito ler outras coisas dela. Se você tiver indicação, aliás, pode deixar aqui, eu coloquei já na minha lista que ele é 40 ou 41 indícios falsos, algo assim. E para finalizar, a minha crítica negativa, o viés aparente que a gente tem aqui. Porque no início eu acho que ela tá bem neutra, mas conforme o livro vai avançando, ela vai detalhando o relacionamento dela com a Anne Stevenson, com a Owen Hughes, etc. Dá pra ver que ela fica do lado dos Hughes. Mas ponto positivo, ela deixa isso claro. Na página 194 ela diz o seguinte: como o leitor sabe, ela já deduz que a gente percebeu a partir da leitura, eu também escolhi um lado, o dos irmãos Hughes e Anne Stevenson. E também recorro a minhas simpatias e antipatias em apoio de minha escolha. E aí ela detalha aqui como que isso pode ter impactado alguns casos aqui no livro e diz: mas no debate Plath-Hughes, minha simpatia está com os irmãos Hughes e assim como um advogado apresentando uma defesa que sabe ser fraca, mas ainda assim considera justa por alguma razão obscura, eu me encouraço para resistir aos atrativos da testemunha mais forte e plausível da oposição. Então é legal que ela coloca isso aqui, mas é inegável que isso afeta em alguns momentos aqui a experiência de leitura, porque a gente vê algumas coisas, por exemplo, algumas críticas sendo feitas a pessoas que defenderam a Sylvia Plath e a gente fica, será que não tem um viés aqui? Então acho bom você ler o livro já tendo isso em mente, porque eu li também que teve gente que ficou decepcionado com o livro e aí avaliou mal o livro, porque ela fica do lado do Ted Hughes. Eu sei que muita gente toma partida da Sylvia Plath, etc. Apesar de que eu acho meio bizarro tomar partido nessa história, tá? Ok, tem muita coisa contra o Ted Hughes, mas a Sylvia Plath, como todo mundo, né? Não era nenhuma florzinha, tinha seus momentos, então a verdade é que a gente nunca vai saber o que aconteceu e eu acho que por isso é meio difícil ficar aí se posicionando, escolhendo lado, mas tenham isso em mente
Porém, devo dizer que eu achei muito honesto da parte dela, porque ela tá criticando isso, né? Tá falando, olha, vocês têm que ficar atento para vieses quando vocês forem ler biografias, etc. E no fim das contas tem um viés aqui, porque afinal de contas, acho que praticamente todo texto tem um viés, né? Muito difícil você escrever um texto ainda mais sobre alguém sendo imparcial. Então só tenham isso em mente, mas eu acho que em nada desmerece o trabalho que a Janet Malcolm fez aqui. Muito pelo contrário, como eu disse, eu admiro o fato dela ter já escancarado que tem um viés aqui nessa obra. E, em resumo, se você é uma pessoa que gosta de ler biografias assim como eu, considero este livro aqui imperdível. É como se fosse uma biografia sobre biografias. E eu queria terminar este vídeo lendo um trechinho bem pequenininho que a Janet Malcolm escreveu sobre biografias e que eu acho que define muito bem uma biografia. Ela diz: a biografia pode ser comparada a um livro em que um estranho faz seus rabiscos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.